Shalom, 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 shalom. Tudo bem? Rapaz, vida de pastor é um negócio, né? Shalom, igreja! Amém. Acordem para a vida. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, estava saindo de casa. Cadê? Eduardo está aí. Tudo bem, Eduardo? Amém. Estava saindo de casa, quer dizer, saí, ajeitei. Na hora que eu desci, eu vi que eu tinha esquecido minha bolsa. Que consequente, sente, pode se assentar. Escute a história sentada que é melhor. Aí quando eu percebi que eu estava sem a bolsa, e na bolsa tem a chave de casa. Porque geralmente a pastora desce, tira o carro, bota a chave, né? A gente fica fazendo esse rodízio e bota a chave no capô. Na hora que eu cheguei lá, cadê a chave? E cadê a chave de casa? E cadê a minha bolsa? Aí eu, calmamente, oxi, eu nem liguei para a pastora, não foi não? Calmamente, eu vi que tinha o dedo do diabo e vi que tinha displicência minha, né? Aí eu peguei e falei, não tem a chave, ligo para a Simone, não dá tempo ninguém vir. Vou pegar um Uber, né? Peguei e pedi um Uber. Aí eu fui botar o Uber 89, 129. Eu falei, é para outra cidade. Aí eu peguei o quê? Eu falei, vou pegar o mais rápido, né? Vou pegar um Comfort. 98 conto. Aí eu, peguei. Eu não tenho que falar que o Comfort já vem com A, né? Já vem com básico ali. Na hora que eu entrei, o cara com um calor dentro do carro, não sei se foi o início da subsede do inferno. Aí eu falei, ô amigão, tudo bem? Ele, tudo. Eu falei, tem ar no carro? Aí ele tem. Beleza. Estou esperando que ele vai ligar o ar. Aí ele fez a volta, está seguindo. Falei, irmão, você tem ar no carro? Ele falou, tem, só que está quebrado. Eu falei, mas o carro não é Comfort, amigão? Ele falou, é Comfort, mas o meu ventilador quebrou. Aí deixou de ser Comfort. Eu falei, tá, beleza, fiquei calado. Aí quando chegou no meio do caminho, o celular dele, a internet, eu acho que pifou, desconectou o Uber, desconectou tudo. Aí ele deu uns 3 tapas e eu na minha. Eu falei, com a música, que eu falei, não vou nem pedir para esse digno tirar essa música, aquela de Adriana Calcanhoto, umas músicas bem desse povo abençoado. Aí, beleza, ele pegou, em vez de vir por cima, pegou aqui tudo atrás, né? Nas torres gêmeas. Aí ele parou aqui do outro lado, eu falei, você não pode fazer o retorno? Ele, não, irmão. Então ele falou, aqui à frente da sua igreja. Você quer que eu faça o quê? Que eu desça e ele bote lá? Eu falei, não, irmão, me perdoe, viu? Deus te acompanhe. Aí desci e vim. Foi isso que aconteceu. Livro de Juízes 16, 22. Juízes 16, 22. Aí a pastora me ligou umas 2 vezes. 2 vezes e aqui mais uma. Aí eu desliguei as 2 e a terceira também eu desliguei. Falei, eu quero continuar ouvindo o que Deus quer falar.
Porque o diabo está tentando fazer. Ah, meu Deus do céu. Então chegou a solução. Glória a Deus. Abriram as Bíblias. Livro de Juízes 16, 22. Depois nós vamos para o 26, o 27 e o 28. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que a igreja se uniu, fez esse culto maravilhoso de ação de graça pelo meu aniversário de 29 anos, na mente e no documento 40 e alguma coisa, porque segundo minha mãe está errado. Então vamos ficar com o que minha mãe falou, né? Enfim. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês, cada presente, cada felicitação. Se porventura eu esqueci de agradecer algum, eu peguei e gravei áudio para todo mundo ali, né? Eu acredito que eu respondi, mas se faltou algum, me perdoe e sintam-se honrados, e muito obrigado pelo zelo, pelo carinho, em nome de Jesus. Livro de Juízes 16, 22, diz assim, queria que você prestasse bastante atenção na palavra. Quando eu falo prestar atenção, ficar de olho mesmo, porque eu acho que Deus quer fazer alguma coisa, né? O cão, com certeza, imaginou e falou, não vou nem deixar Carlos chegar na igreja. Eu penso dessa forma, né? Quando acontecem essas coisinhas assim, lindas, quando o fornecedor de um serviço maltrata o que contratou o serviço, tem alguma coisa errada, né? Enfim, vamos nessa. Ainda vou avaliar ele. Vocês são vingativos, hein? Vou perguntar, Joy. E aí, Joel? Dou quantas estrelas? É isso aí. Se o teu companheiro, né, lhe pedir para caminhar 1 milha, caminhe quanto? 1 por ele e 1 por você. E é isso aí. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. De novo. Como quando foi? Como quando foi? 26. Disse Sansão ao moço que tinha... Oi? Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me apalpar as colunas que sustentam o templo. Então aquele lugar é um templo. Aquele lugar é onde aquele povo se reunia para fazer adoração a deuses estranhos. Me faz que me encoste nelas. 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os líderes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então declarou Sansão ao Senhor, Senhor, peço-te que te lembres de mim. Peço que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez só me vingue dos filisteus pelos meus dois. Eu tenho um tema antes de nós orarmos, é vingança
que manifesta propósito. Vingança que manifesta propósito. Feche os olhos. Por isso você tem que prestar atenção, senão você vai deturpar, né? Pai, que está a tua palavra. Livro poderoso, tua palavra por si só, linda, eficaz, perfeita, completa. Faz tudo que se necessita acerca da informação, acerca da clareza, para que o teu povo possa andar, fluir, viver e cumprir o seu propósito em vida aqui na terra. Senhor, nós rogamos a Ti, através de Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar pleno entendimento e uma plena interpretação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas para essa noite. Senhor, tira todo eu, tira todo o meu, tira tudo que não louva, não exalta, não engrandece e não glorifica o Teu santo nome. Eu declaro a minha total dependência do Senhor. Declaro ainda que nada tenho, nada sou e nada posso. Que eu diminua e que o Senhor cresça e que eu suma e que o Senhor apareça. Só o Senhor seja exaltado, só o Senhor seja engrandecido, só o Senhor seja glorificado. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia dessa igreja, tem misericórdia desse povo, da nossa família. Nos blinde, nos lave, nos orne, nos ponha de pé, erguidos em obediência e retidão ao Teu propósito. Senhor, que seja uma noite ímpar, maestral, que o Senhor venha triunfar em favor do Teu povo, reinar em favor do Teu povo, reina eternamente, Senhor, e seja exaltado. Repreendido seja toda distração, todo demônio que causa sono, que causa deturpação da palavra e má interpretação também, sejam repreendidos esses demônios. As forças malignas, os principados, potestades e agentes infernais, percam as forças, sejam destronados no poder e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho alguns dias, não sei se está fazendo quase um mês, que Sansão está me incomodando. Sansão está me incomodando porque tem muito a ser extraído da história de um homem convocado para ser juiz. Tem muito a ser extraído da história de uma família que uma mulher, ela não poderia gerar filho. E um dia nós não sabemos qual foi o dia, não sabemos qual foi a adoração, não sabemos qual foi o modelo específico que ela conseguiu obter graça, favor e benevolência de Deus, a ponto de Deus enviar até ela um anjo. Um anjo para dizer para ela que a casa dela foi escolhida. Um anjo para dizer para ela que do ventre dela ia nascer um homem. E esse homem ia julgar as causas, ia ser representante oficial do céu. Iria ser ornado, envolvido por uma força suprema. O Espírito Santo iria se apossar dele e iria tomá-lo para si. E toda vez que ocorresse isso, esse homem iria fazer coisas notórias, relevantes, evidentes e, consequentemente, iria resgatar o povo. Lindo isso. Essa mulher conta para seu esposo e seu esposo fica preocupado. E a preocupação desse homem se dá exatamente porque existe um problema grave dentro de casa, um sonho de gerar e um impedimento. De repente, essa mulher, depois de um dia de lida, quando ele volta para a sua casa, essa mulher comunica para ele que foi visitada por um anjo. E esse anjo disse que Deus iria conceder, iria arrancar essa escassez, essa esterilidade. Esse homem fala, eu tenho que orar. Por quê? Porque é muito forte a revelação, porém foi entregue a alguém que tem um problema. E aí ele ora, quando ele ora, o que acontece? Deus envia mais uma vez quem? Quem? O anjo. E você já leu essa mensagem. Deus envia mais uma vez o anjo.
Na primeira vez que Deus envia o anjo, o homem está trabalhando na lida. Na segunda vez que Deus envia o anjo está onde? O anjo está onde? No mesmo lugar. E o homem está onde? Trabalhando. Mas quem fez a segunda oração foi o homem? E a primeira foi quem? A primeira foi quem? Ninguém. A primeira vez Deus quis. Algo foi feito naquela casa que chamou a atenção e Deus foi e fez. E falou. O homem curioso, preocupado, não é uma preocupação por desconfiança. É para não estarem saindo da linha da obediência. Porque às vezes a segunda oração que se faz não é duvidando daquele que revelou. Não é duvidando daquele que trouxe uma direção. É pedindo a Deus uma confirmação. É pedindo a Deus que Ele manifeste com um nível de maior clareza. Porque sendo assim, feita a vontade de Deus, será excelentemente bem-vindo. Só que quando Deus, Ele repete o feito, esse homem não está. A mulher deixa o anjo e vai chamar o homem. Aí vem aquelas interrogações loucas da gente. Por que o anjo não foi diretamente lá no rapaz? Por que o anjo não foi lá e dizer, ei, tu me chamou, vamos para casa que eu vou lá novamente falar tudo aquilo que eu falei da outra vez. O anjo fica lá aguardando, quem vai buscar o marido é quem? É a mulher. A mulher vai e diz assim, ei, ele está lá de novo, aquele homem que eu te falei. Ele foi lá de novo, o homem pega e vem. Quando ele vem, ele vai fazer uma espécie de prostração. O anjo diz, não faça isso. Ele diz, eu vou fazer um sacrifício. Eu preciso fazer o sacrifício. E aí ele diz, não faça o sacrifício para mim, porque o sacrifício tem que ser oferecido para quem me enviou. Ele fala, mas quem é você? Quem é você? Ele fala, e por que perguntas? Se és maravilhoso, ou seja, a persona ou o feito? A pessoa do anjo ou o feito? Ou a determinação e a decisão que Deus mandou trazer? Porque na primeira vez você vai ver, é o anjo. Na segunda também é o anjo. Quando ele pergunta quem é o anjo, o nome do anjo, fala, por que quer saber? Justo ou feito que é maravilhoso. Aceita aquilo que foi a determinação e certamente vai se cumprir. Porém, essa história nós já sabemos, o enredo em si é bonito. Só que tem muitas regras envolvidas no processo. Tem muitas regras porque Israel sempre foi libertino. O povo de Deus sempre padeceu dessas asneiras e dessas precipitações. Uma hora está motivado ao extremo. Uma hora está dançando. Uma hora está se conduzindo para as 3 festas bíblicas de Jerusalém. Outra hora, rapidamente se distrai. Rapidamente olha para o lado. Rapidamente vem a ira, vem a porfia, vem o engano. Vem pessoas que têm encantamento e ilusão de palavras. E rapidamente abocanha essas pessoas, inclusive que já tiveram experiências com Deus vivo. Fazendo com que essas pessoas que estavam emanando graça, unção e o poder, quando você olha para ela depois, não enxergue mais nada. Por quê? Caiu nas asneiras do tempo. Caiu nas precipitações e nas pressas do realizar. Por falar em pressa, em realizar, tudo aquilo que Deus projetou acerca de tempo, de estação, de época, não vai vir fora da data. Você pode fazer o que for, não vai vir fora da data. Outra coisa, estejam prontos, preparados para as orações que Deus não vai responder. Estejam prontos e preparados para as lágrimas que você está derramando, dizendo, Deus, o Senhor não resiste a um coração quebrantado, fato, verdade. Mas o seu coração quebrantado é interessado naquilo que o rei pode fazer, ou naquilo que é programação que Deus já tem a realizar no decorrer da sua história. Porque se for programação a realizar no decorrer da sua história, você ajoelha, você clama e fala, Deus, manda o anjo de novo.
E você pode orar e voltar aos seus afazeres, que também tem outro calcanhar de Aquiles, que nós carregamos. Diga qual? Fala forte, qual? Quem se arrebentou foi eu no Uber, não foi você. Quem esqueceu a chave foi eu, não foi você. Então, diga qual? Ora agora e quer resposta? E se Deus não faz? As motivações. Eu cansei. É muito tempo orando, é muito tempo buscando, é muito tempo. Sinceramente, eu nem sei se Deus me chamou. Só que o pai desse menino que vai nascer, ele ora e vai trabalhar. Aprenda. Esteja na obediência, esteja na retidão, esteja em constante oração e clamor, mas trabalhe. Mas, quando chegar a hora, o anjo vem e alguém vai lá lhe visitar. Dizer, ó, sua oração foi ouvida. O anjo está lá. Vai lá. E o engraçado é que é um anjo de prova. Não é um anjo de notícia. Notícia é o primeiro momento. Prova é quando eu questiono e falo, Deus, por favor, confirma. O anjo de prova vem, senta e espera. Então é um propósito muito nobre. Para fazer um anjo esperar alguém, é porque esse alguém tem algo a cumprir diante de Deus, que Deus o tornou importante. Então sim, você é importante. A causa nobre do evangelho que Deus lhe concedeu, me concedeu, nos concedeu em um todo, é muito importante. Portanto, vale a pena ser resiliente, vale a pena ser insistente, vale a pena ser sério, ser idôneo, vale a pena permanecer em meio a tudo que venha suceder no decorrer da sua caminhada em Cristo. Que em algum momento, certamente as suas orações de interesses de cunhos celestiais, todas vão se cumprir. Sinto muito informá-los que oração de interesse de cunho carnal, só o que for na sua morte que glorifica a Deus. Eu sei que você não entendeu. Eu estou na mensagem. Então esse homem é um homem que ele está habilitado, chamado, conduzido, cheio de regra. O homem nasce com um livro de regra. Não pode tomar vinho, não pode encostar em defunto, não pode. E pode o quê? Só fazer o que Deus mandou. E aí abala a gente, né? Só fazer o que Deus mandou só fazer o que Deus mandou. E a minha vontade? E que vontade você quer se sua mãe não podia nem lhe ter? Que vontade você quer? Só que é difícil para a gente. Ah, mas eu pedi para nascer. Sim, mas sua mãe tinha um sonho. Ou Deus tinha um sonho. Engraçado que quando a mãe tem um sonho, em algum momento Deus materializa esse sonho, faz cumprir esse sonho. E geralmente esses meninos são criados de uma forma, parece que são criados com vó. A mãe faz todas as vontades, faz meio mundo de arte, fala, Deus, o Senhor me deu esse menino, Deus, por que ele é tão rebelde, por que ele é tão assim? Porque tu não entendeu que é um presente de realização de um clamor, e não educou da forma que a Bíblia ensinou. Agora, quando é Deus que dá, já vem com um livro de regra, ó, eu estou dando, é nazireu, não vai poder tocar em defunto, não vai poder tocar em bebida forte, as mulheres que tiver em Israel, ele pode casar, as de fora, não. E falou com o homem de regra, parece que, espelha assim, ativa aquele mesmo demônio do Éden. E aí chega a serpente e fala assim, o que foi que ele falou? Não, ele falou que não pode. Sim, mas não pode por quê? Aí vem os questionamentos do nosso subconsciente e vem os questionamentos da rebeldia. Porque quando um pai e uma mãe, em plena forma física, segura na mão de um filho e conduz no caminho, o que a pastora falou ontem, ata essa lei,
prende essa lei, essas tábuas no coração, escreve nas mãos, pendura ao pescoço, segura na mão das crianças e vai seguindo com elas. É assim, mas não é assim, é assim, é reto. É digno que você se submeta ao querer do Eterno. É honroso. Ah, mas todo mundo vai me achar estranho. Não importa quem achou, importa quem chamou. Então, louvado seja o eterno Deus. Então, atar lei no pescoço é complicado. Em tempos modernos, que pode tudo, que os limites são ilimitados. E quando você fala, tem regra. Não, Jesus já morreu, Jesus já pagou o preço, Jesus já sacrificou. Aí você acha que Jesus fez tudo isso para te dar uma vida libertina, a ponto de você não ser insistente e persistente na presença dele. Então esse homem, ele faz parte de um projeto de Deus. Só que quando a gente faz parte de um projeto de Deus, a regra para cumprir é muito mais difícil. As entrelinhas contratuais são absurdas, são pesadas. As consequências também. Quando faz parte de um choro insistente de uma mãe, geralmente esse menino vem, e quando vem esse menino, os pais querem dar uma vida um pouco regalada. Você observa, Nayara, ela pregou no monte, na sexta-feira, e ela falou que quando chegou o tempo, Eliezer foi buscar a mulher para quem? Para Isaac. E Eliezer chega para o seu senhor, diz assim, mas se essa mulher não quiser vir? Aí ele diz assim para ele, você está livre. Quem foi buscar? O velho ou o moço? É o X da questão. Deus promete, mas a morosidade do cumprir, segundo aspectos analíticos visuais, gera velhice na gente. Quando chega a bênção, a gente não tem mais usabilidade, nem aplicabilidade, não temos mais formosura para sair de mãos dadas com a bênção que Deus deu. E aí a gente se perverte rapidamente, é como se a bênção, aliás, nós temos hábito, inclusive, de falarmos que para o crente só acontece aos 47 do segundo tempo. Isso é mentira. Inclusive eu já falei muito isso, eu retiro isso. As bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor não passam por variações de caráter humano. As bênçãos de Deus, elas estão guardadas para cumprimento em um tempo específico. Quando você passa por um tempo específico e começa a ver Deus cumprindo tudo aquilo que lhe prometeu há muito tempo atrás. Observe que Josué chega a um determinado momento na caminhada dele, ele mesmo se expressa para Caleb dizendo que está cansado. Caleb fala, está cansado? Tá. Eu fui renovado pelas promessas. Você não entendeu? Caleb diz assim para ele, eu continuei há 40 anos sendo renovado pelas promessas. O que é ser renovado pelas promessas? É confiar num Deus grande, num Deus que nunca mudou, no Deus que libertou, no Deus que curou, no Deus que sarou, no Deus que pega gente que não vale nada como eu e você e coloca de pé em um altar falando da palavra magistral dele. É validando essa palavra, é glorificando a Ele, é exaltando a Ele, dizendo, Deus, Tu és poderoso, eu renovo a aliança, eu renovo a promessa, eu acredito. Eu acredito. Então, irmãos, Caleb está dizendo, o tempo não envelhece promessa. O tempo faz com que homem seja separado de criança. O tempo faz com que mulheres sérias sejam separadas de mulheres libertinas, mulheres tiradas, oportunistas. O tempo estabelece o fundamento do querer e a totalidade da vontade de Deus. Quem está em Deus, aguardando o cumprimento da vontade e da promessa,
a preservação. Diga assim: promessa feita por Deus preserva meu corpo, minha vida, minha história, minha visão. Glória a Deus. E peregrinando o povo saindo do Egito, diz a palavra do Senhor que as sandálias não se e as roupas não se envelheciam. Por quê? Eles estão pecando, mas o que fez a promessa não pecou. Eles estão murmurando, mas o que fez a promessa não murmura. Eles estão retrucando e perguntando por quê, para quê e como. Mas o Deus que te chamou está dizendo: está intacto. Quando você se posicionar, eu te mostro a entrada da cidade. Quando você se posicionar, eu te mostro a grandeza e a grandiosidade. Quando você se posicionar, eu cesso o maná. Eu ativo a válvula do leite e mel. Então, por que tanto maná? Por que tanta dificuldade? Por que dureza para cumprir regra, sem questionar? Perguntamos muito: mas Senhor, por que na minha vida é mais difícil? Por que você não pergunta assim para Deus: será que esse grau de dificuldade me foi imposto exatamente porque algo grandioso o Senhor quer fazer? Porque se for isso, eu só quero adorar. Porque são raras as pessoas que o Senhor convoca para metas desse tipo. São raras as pessoas que o Senhor convoca para uma ação extraordinária. E eu repito isso, de tempo em tempo surge um homem, surge uma mulher destemido, aguerrido, desbravadores, que fazem a diferença, que impulsionam o povo, que tem coração nobre, tem coração de valente, tem coração de nobre também. Tem coragem de dar vida e tem coragem de ir para o fronte de batalha. Porém, quem Deus chama para perto, a quantidade de regras é absurda. É para você entender mesmo. Quem Deus chama para perto, a quantidade de regra é absurda. Vai doer, vai gemer, família vai se afastar, parentela não vai querer conta contigo, vai acontecer um monte de coisa. Poxa, mas por que Deus faz isso? São as cidades. Separação de cidades. Você nasceu aqui, mas aprove o Senhor Deus ter sondado o seu ventre e quer lhe conduzir para lá. Você nasceu aqui, em uma cidade que pode tudo, em um tempo que pode tudo, em um aspecto tecnológico que você pode ser conduzido através da inteligência artificial a estar aqui e a estar em qualquer lugar que você queira. Porém, aprove o Senhor ter sondado o seu coração e ter lhe atraído para a sua presença. A inteligência artificial é daqui, a inteligência celestial é de lá. Então, Ele nos chamou para lá. O avatar daqui alegra um monte de coração, mas o que alegra o nosso coração é nomenclatura desconhecida da pedra. Não, você não entendeu. O que alegra o homem de Deus, o povo de Deus que está sendo moído, tratado, lapidado, é a nomenclatura escrita em uma pedra que vai ser entregue em um dia. E só quem sabe esse nome é quem recebeu. Aprove o Senhor que o meu e o seu nome esteja nesse almoxarifado celestial. No dia da entrega a gente possa congratular e receber dessa pedra. Isso é apenas um dos benefícios. Teremos N's inúmeros, porque ainda que essa pedra, essa história, esse ser separado nesse momento, porque fez a diferença, ainda não é o ato feito, o fato mais importante. Essa separação, esses graus de patentes que nós vamos alcançando no decorrer da nossa caminhada em Cristo, são graus de patentes hierárquicas, que lá na eternidade
haverá algumas premiações. E esses níveis de premiações também vai gerar proximidade com o trono. Sim. Você pode ver, tocar, conhecer. Agora, tem um tipo de gente que no dia que o reino necessita, se tornou íntimo. Tem um tipo de gente que peregrinou uma boa peregrinação sem murmurar, sem retroceder, continuando firme, obedecendo a lei, as letras pequenas, chatas, insuportáveis, mas quem recebeu com fundamento amor. O menino nem nasceu, o pai recebeu as regras. Essas são as leis aplicadas para aquele que vai ser nazireu. O menino nasce, cresce, faz um monte de arte. Só vai usar o pai para pegar respaldo de casamento, que era a lei. Mas para o resto das coisas, faz tudo por conta própria. No popular, nossos filhos, porventura, quando estão na linha de rebeldia, fazem tudo por conta própria. Só quando dá alguma coisa bem difícil, fala, vou chamar meu pai e vou chamar minha mãe. As coisas não são bem assim. Resumindo, Sansão chamou o pai e a mãe para ir conhecer uma moça. Que moça? Moça fora da tribo. Quer convencer o pai e a mãe. E como é que ele consegue? Talvez ele não consiga por ação verbal, mas por afeto maternal e paternal. E aí o pai e a mãe não confrontam, que é um grande problema nosso. É meu filho, mas tem que cumprir da mesma forma. É minha filha, mas tem que obedecer da mesma forma. Não tem negócio com o céu. O céu estabeleceu dessa forma. Então, importa que obedeçamos. Importa que cumpramos dessa forma. Não é da minha nem da sua, é da forma que o Senhor estabeleceu. Existe a minha forma, da sua forma, de qualquer forma, mas existe a forma perfeita, que é a forma de Deus. A forma de Deus nos mantém retos na sua presença. Esse homem, eu vi Rebeca, quando estava falando, ela estava recitando aqui alguns versos dos Salmos. E teve um que ela falou acerca da cegueira. E ali foi onde confirmou a mensagem de hoje. Por quê? Porque depois que o segredo de Sansão foi denunciado por quem? Por uma pessoa que estava tirando, fornecendo satisfação carnal com objetivos de realização pessoal. E ele, carnal, aceitou contar o segredo. Quando ele conta o segredo, tudo que tinha estabelecido para governo, para juízo, é colocado à prova. Os filisteus vieram. E qual foi a primeira coisa que fizeram com ele? Porque quem corta o cabelo é quem? Ela corta. Agora, os dois olhos, quem fura? Quem vaza? É a primeira coisa. Eles estão dizendo para Sansão, agiu por carne, perde. Agiu por carne, perde a visão. Glória ao Eterno. E dentro dessa leitura, fazendo uma análise mais minuciosa, você vai ver que é um livro muito profundo. Ele dormiu no colo dela. Confiança total em quem não criou. Confiança total em quem não amou. Confiança total em apenas quem tem uma possibilidade de atender um desejo carnal. Uma realização emergencial. E nós temos esse defeito também. Confiar em alguém que teve uma história bonita. Confiar em alguém que chegou do nada e se apresentou como um bom soldado.
confiamos rápido demais, sem analisar as marcas. Você questiona muito aquele homem que falou assim para Jesus, ou para os discípulos: se eu não ver o quê? Você vai questionar ele, mas não sabe os motivos dele. Era costume naquele tempo um monte de asneira ser dita. E o povo era levado rapidamente nesses movimentos. Observe que inclusive Gamaliel, ele faz um alerta. Quando alguém chega perto e fala assim: essa seita está se expandindo, essa seita está arrebentando com tudo. Ele fala: tome cuidado, tome cuidado. Porque se esse é um movimento de cunho celestial, e vocês quiserem acabar, vão estar batendo de frente contra Deus. E eu nunca vi ninguém bater de frente contra Deus e ficar intacto. Mas se vocês quiserem insistir, assumam responsabilidade. Porque existia um tempo, isso Gamaliel está alertando, alguns pseudos movimentos que traziam algumas convicções de cunho particular e elegeram alguns líderes específicos por feituras, por terem ações mirabolantes, eloquência no falar. Mas esses movimentos não tinham consistência e por si só se dissipam. Agora, se vocês estiverem contendendo contra Deus, vocês vão ter problema. E quem é que ensina isso? Nada mais, nada menos que o professor de Paulo, que depois se torna o apóstolo dos apóstolos. Problema: está deitando no colo? Está ouvindo quem não deve? Está caindo nas asneiras das precipitações porque porventura está achando que está demorando? O que é demorar para você? Uma das coisas mais rápidas que acontecem, mais rápidas, é uma condenação dos 5 segundos. Alguém entende? Alguém entende? A precipitação dos 5 segundos gera uma condenação absurda. E na maioria das vezes, quem se envereda nessa modalidade de viver, destrói sua vida, perverte os bons costumes, troca uma história de uma vida por ações imediatistas, ciclos emocionais, porque ouviu uma conversa bonita, ou porventura teve acesso a ver alguém banhando-se nos rios alheios da vida, e consequentemente se encantou com aquilo, esqueceu tudo o que aprendeu da palavra, jogou o livro da lei no lixo e conduziu sua vida para uma catástrofe. E aí todo mundo tenta lhe erguer de pé novamente, mas não consegue. Por quê? Rotineiramente, a memória do colo libertino vem na sua memória. E com o olho fechado, diga, é pior ainda. E com o olho furado, não sou eu que falo, são alguns especialistas. Dizem que quem tem o olho furado, os dois, como aconteceu com ele, fica aberto 24 horas. E a memória não para de trabalhar do motivo pelo qual
vazou. Ele está preso. Tem uma grande festa em um templo. E aí aqueles maiorais vão chamar ele para adverti-los. E no 22 acontece algo interessante. O cabelo dele tinha o quê? O cabelo tinha o quê? Ele sabia? Bora. Ele sabia ou não? Por que não? Arrancaram a mão? Pô, você tem que ser filha de Sião. Os presos, principalmente um preso como aquele, você não tem noção como era a prisão deles. Os pés presos, as mãos presas, e ainda prendia que assim. Ele não sabia que tinha cabelo. Porque se ele soubesse que tinha cabelo, sem pedir ajuda, diga por quê? Eu não respondo nem para minha mãe perguntando dessa forma. Calma, todo mundo junto para ficar mais bonito. Diga por quê? Por quê? Os dons são irrevogáveis. Você não entendeu? Vou repetir. Quando Deus te chamou, Deus não brincou. Quando Deus disse que você seria alguém usado em área tal específica, Deus não brincou. E quando você errou, pecou, Deus não tomou. Que Ele não é pai birrado, nem mãe birrada, nem amigo birrado, nem um patrão que demite. Deus não é assim. Ele corrige e trata, mas permanece até o dia que chegue a sã consciência. Todo mundo um dia se encontra com a sã consciência. Sabe por que ele não partiu as correntes? Porque o pecado condena. Você não pode mais. Nunca mais vai ser o que foi um dia. Rompeu com as regras do contrato que o Pai poderoso te chamou. Esqueça! O diabo convenceu a ele, Dr. Zé, que não tinha mais força no cabelo. E que uma vez cortado o cabelo por uma mulher estranha, deitado em um colo alheio, só que Deus renova todas as coisas. O Deus que dá oportunidade, Ele renova, aleluia! Exaltado seja. Você está gostando. Você deve ter um livro aí para pregar, né? Vou botar para pregar terça. Você deve ter um almanaque aí já. Então esse homem, ele está muito preso. E ele está cego. Se lembrando. Por isso ele não pede para Deus colocá-lo de pé. Não, porque na mente dele, os seus atos, os seus feitos, não tem mais solução. Ele pede a vingança para cumprir um propósito. Ele fala: Senhor, chama o moço que estava conduzindo ele, me coloca. Ele tem uma ideia dele, né? Até que enfim uma ideia dele. Ele chama o moço e fala assim: me coloca no meio das duas colunas assim, que as maiores que tem aqui. Aí o cara coloca ele apalpa uma, apalpa outra. Aí você fala assim: mas o senhor acabou de falar que ele estava preso. Estava até alguém chamar ele para brincar. Ele está com a corrente, mas não está mais preso no pé e na mão. E não tem por que ele olhar, nem tocar, porque na mente dele não existe cabelo mais. Tanto que se ele soubesse que tinha cabelo, ele nessa oração ia fazer. Só eu estou entendendo isso ou você também?
Porque o dom é o quê? Acabou a conversa. Você vai ver um monte de gente aí, assim, rapaz, por que Deus não abate esse cara? Por que Deus... Porque é dom. Para, Deus vai tratar com cada um. Mas é dom. Tu vai conseguir arrancar o dom de alguém? Tu é algum construtor de dom? Deus deu, Deus entregou, Deus confiou. Nós não sabemos o porquê. Eu nem sei o porquê que a mãe de Sansão recebeu visita de anjo. Eu nem sei o porquê que o pai de Sansão teve moral para receber a visita pela segunda vez. Uma coisa eu tenho certeza: quem tinha moral não era o pai. Vou repetir. Nesse caso, quem tinha moral não era o pai. Era quem? Porque o anjo vem a segunda vez e ele se apresenta para quem? Vai chamar ele que orou. A oração foi ouvida, mas o propósito vai ser gerado no seu ventre. É você e Deus gerando algo. E tem isso, sinto muito, varões e varoas, em comunicar. Sim. Tem alguns que Deus separa e diz: é por causa de você. Tem homem que Deus diz assim: é por causa de você. Tem mulher que Deus diz assim: é por sua causa que eu não destruí. Observe Abraão. Senhor, se porventura tiver naquela cidade X pessoa justa, se tiver, por amor de ti, aleluia, eu poupo. Enfim, ele está encostado nas pilastras. E agora você vai ver que a questão do olhar ou do olho furado não produz arrependimento para a redenção. Eu sinto muito em falar sobre isso. A expressão da oração ela é muito clara. Diz assim: Senhor meu Deus, uma vez mais, lembra-te de quem? De mim. E faz com que eu me vingue Quem deitou no colo foi você, vingativo. Mas por que Deus permitiu? Oh, meus amados, eu queria falar com vocês, mas aí vai dar algumas ações de dúvida. A oração aqui não é aquela oração que promoveu ação no céu, não. Sinto muito. O dom já estava. O que Deus queria aqui era outra coisa. Faz com que eu me vingue porque eles furaram. Foram eles, Sansão, ou fomos nós? Sou eu que tenho furado meus olhos? Ou os inimigos? Quem está furando seus olhos? Suas asneiras? Suas precipitações? Suas rebeldias? Suas porfias? Deixa eu vir para o lado de cá que o pessoal está com ciúme. Quem está furando seus olhos? Seus vícios? Sua dureza? Que você quer se vingar do povo. Você não quer cumprir propósito. Fala: Deus, lembra-te de mim uma vez. E faz com que eu me vingue deles. Por causa dos meus olhos. Que menininho lindo. Para a sorte dele, para azar dos filisteus, o cabelo cresceu. Porque senão iríamos carregar um monte de fórum de discussões. Que Deus é esse? Que mesmo assim, mas como o dom é irrevogável, ele derrubou. Todo mundo que estava lá morreu, inclusive. Aí onde Deus foi glorificado, aí eu te conto. No final está dizendo que
e muito mais ele matou com a sua morte do que enquanto estava. Ou faz a vontade de Deus, a grande questão é que até as nossas colheitas são colheitas de interesses específicos. A gente não quer passar vergonha na sociedade, porque um dia nós falamos que nós éramos juízes de Israel. A gente não quer passar vergonha porque um dia a gente pegou as raposas, amarramos, tocamos fogo no rabo das raposas e soltamos no arraial. Destruímos o arraial dos filisteus com a desculpa que era evangelismo. E quando voltamos para casa, passamos em um lugar, nos rios alheios da vida, e tinha alguém banhando-se. Você vê a força para amarrar a raposa, a habilidade para confrontar filisteu, para impor regra no meio dos arraiais, mas não resiste ao popular rabo de saia. É antigo, não é isso? Rabo de saia. É vulgar. Vulgar é você nua, andando pela rua sem compostura. Ou eu, ou qualquer outro, não se atentando que carrega a vara da retidão que é a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado com a imagem que estamos deixando na sociedade acerca do Evangelho. E com os juízos que temos feito. Porque tem muito crente sendo cretino, agindo, julgando, condenando. Deus vai fazer, meu Deus vai se levantar. Pronto, parabéns. É o único. Porque o bobão do Moisés, Deus fala para ele assim, está chegando na terra, mas tu não vai entrar. Não vai entrar. Mas Senhor, não vai entrar. Está batendo quando é para falar. E conjecturando nos nossos dias, está falando quando é para bater. Tem hora que tem que usar a espada e você está falando. E tem hora que é para esconder a espada e só falar. Você tem que aprender a transitar nessa ambiência, e interpretar e discernir essas estações, para ser de verdade instrumento do Eterno, em todo o tempo, em qualquer situação. Que o Senhor possa nos proteger dos desvios, dos encontros alheios, dos rios e do calor absurdo que existem para tentar e atentar o povo de Deus. Olha o sono como bate, né? É impressionante, né? Se fosse uma minissérie do Netflix, meu amigo, a pessoa não aguenta nem passar quando termina e fica anunciando, né? Antecipe aquela, já passa para ver a outra, que ela já quer ver tudo, emendar. Quando é um culto, é um negócio. E eu sei que são demônios. São demônios querendo que você deite num colo, para ele cortar seu cabelo. Essa sonolência são demônios que quer que você deite no colo. Senta aqui, upa, upa, como diz aquele. Os antigos sabem, dão tudo risada, né? Tem uma galerinha meio antiga aqui, viu? Tem uma galerinha aqui que sabe dessas coisas. Escute. Fique firme. O que mais me chamou a atenção nessa palavra
é que as regras estabelecidas por Deus, eu não posso me meter. Eu nasci e já existia. Importa que eu cumpra. Importa que eu me submeta. Pare de trazer suavidade naquilo que é profundo. Vou falar mais. É pesado o evangelho. Pare de trazer leveza a ele. Mas o evangelho é leve. Quem foi que falou isso? Leve. A irmã cantou, mas o bem que eu quero fazer não faço. Mas o mal... Sansão derruba um templo. Só homens maiorais, filisteus, 3.000 morrem. Ele funcionou na morte. Em um único dia, ele fez o que não fez em toda a sua vida. 20 anos julgando. Ele não teve uma ação de sabedoria que glorificasse e eliminasse o problema de uma vez por todas. Deus te chamou para eliminar o problema, não para dar jeitinho. Corta! Rompe com a saia de Dalila. Fica firme em Deus. Para de questionar. Quem acendeu o seu carvão molhado, que abane. Abane. Ele é gente ruim mesmo. Mas começa a orar que vai melhorando. Talvez quando ele morrer, ele faça o que nunca fez. Deixa um seguro para tu. Ela é mala mesmo. Só que você achou muito bonita. No momento. Minha mulher ontem me chamou de feio aqui. Na cara de pau. Foi. Ela falou, não te escolhi. Oh, que ordinária. Cala a boca. Mulher minha. Eu não te escolhi. Qual foi o nome que ela falou? Não foi por porte físico. Eu falei, oh, que ordinária. Aí eu estava olhando uma foto de ontem. O nível de beleza que Deus me concedeu. Eu sei quem eu sou. Agora, onde você viu? Quando eu vi ela, Gabi, Israel, eu falei para Deus, Deus, como é que essa mulher, ela é louca. Me chamou, disse, como é que tanta beleza fica assim em cima de um altar desse? Ou seja, a beleza só chegou por causa do altar. Até isso Deus faz, não é não? E sem falar, né? Pense em uma raça corajosa, é mulher, né? Não, o homem, ele olha alguma coisa na mulher que chame a atenção dele. E ele, coloca aquilo como meta e objetivo. A mulher não, é o papo. Ela fala, não, a sua história de vida. Tome. Bem feito. Ei. Até hoje está ouvindo a história, viu? Até hoje. Mas enfim. Mas quando... Eu acho que é porque nesse tempo eu tinha feito um jejum que eu estava igual a capa do Batman. Não, quando eu casei, até o terno. Parecia que o terno ia me engolir. Meu irmão, se coloca de pé. Glória a Deus.